Pessoal de Planalto Alegre, obrigado pela presença também aí no nosso evento, tá certo? Vamos então, eu quero dar outro recado importante, vereadores e vereadoras. Amanhã não haverá marcha, tá certo? Então o nosso evento se encerra hoje. Nós vamos prolongar um pouquinho mais e a gente pede a colaboração de vocês e compreensão que permaneçam mais um pouco. Nós temos 2 palestras aqui, tá? E ainda no final nós temos a divulgação e entrega do troféu Destaque Nacional UVB 2021. Então a gente pede que os senhores e senhoras permaneçam mais um pouco conosco, vamos estender um pouquinho mais hoje, e amanhã estão liberados aí, né, para curtir a capital federal aí, ou quem vai retornar, uma boa viagem. Vamos chamar agora para falar dos 5 passos jurídicos para um mandato de sucesso. Ele que é advogado, mestre em Direito Internacional, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral, ex-secretário de Estado do Governo de São Paulo. Com vocês, a partir de agora, na 20ª Marcha dos Vereadores, Marco Antônio da Silva. Oi, só um pouquinho, né? Vê o que ele quer lá. Fala, vê o que ele quer. Quer anotar? Boa tarde. Eu falo depois. Pessoal, vereador desanimado não vira senador. Boa tarde. Eu, graças a Deus, aliás, vimos aqui um senador, né, que era vereador. Tive a oportunidade de, no ano de 2018, ser nomeado pelo então governador de São Paulo, Márcio França, o secretário de Estado mais novo da história de São Paulo. Com 30 anos, eu fui secretário da Habitação do Estado, né? Então, acabei superando o então secretário Gabriel Chalita, que com 1 ano a mais foi secretário da Juventude. Eu realmente acredito que a renovação política é algo que o Brasil busca. Tivemos aqui aquela manifestação, acredito que acordou a todos, e, portanto, a dinâmica que eu ia fazer fica dispensada, e pelo adiantado da hora eu vou tentar reduzir o máximo possível a palestra, porque, como vimos o palestrante anterior, o corpo fala, e eu já estou vendo corpos falando cama, e outros falando forró, pisadinha, né? Não sei o que vocês vão fazer à noite. Eu quero convidar aqui para compor o palco alguns amigos queridos, para, de certa forma, representá-los junto a mim e, sobretudo, agradecer o amigo Gilson, presidente da UVB, a oportunidade. Nós que somos evangélicos, assembleianos, sempre gostamos de uma oportunidade e a gente a usa. Então vamos lá. Quero... Gente, só a placa, um carro de placa Q 4951, tracker, cor preta, da cidade de Araguaína de Tocantins, viu? QKM. O pessoal estão pedindo, está trancando o trânsito ali para retirá-lo, por favor. Vamos lá. Muito bem. Quero pedir então para subir aqui a nossa amiga vereadora Priscila Finamari, representando aqui as vereadoras, as mulheres. Por favor, uma salva de palmas. E agora, só aplaudam ao final, porque vocês vão ficar cansados, né? O meu amigo, o Gugu Mil Grau, vereador da minha cidade, Praia Grande, Litoral Paulista, representando os vereadores. Quero convidar o Cadu, representando a causa animal. Cadê o Cadu, por favor? Vereador Rosário, Rodrigo Rosário, embaixador da pisadinha. Cadê o Kleber? Kleber está aí? Se o Kleber estiver, também pode subir aqui.
Já foi? Gente, a palestra aqui está 1 hora atrasada, então vamos dar início. Eu quero combinar uma coisa com vocês. Vou reduzir aqui o máximo possível, vou falar em pé para ser visto, vou falar alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido ao final, né? Obviamente porque vocês estão cansados. E palestra não é aula, portanto, nós vamos fazer uma outra dinâmica. Eu quero saber, além da minha vida política, eu sou professor do Damás Educacional e sou escritor da editora Saraiva. Então eu quero presentear um dos vereadores aqui com o meu livro de Direito Eleitoral, 2ª edição. Quem gostaria, levanta a mão. Ótimo. Como não existe nem amor e nem almoço grátis, né, eu vou pedir algo em troca, obviamente. Tem um vereador aqui balançando a mão. Vereador, bom, levante aqui. Chega aqui na frente, por favor. Tem a equipe técnica com microfone aqui para o vereador. Aqui, ó, vereador. Já foi escolhido, vereador. Você vai ficar na suplência hoje. O microfone aqui para o vereador. Cadê o microfone? Microfone. Pega o vereador. Depois, você recebe. Qual é o seu nome? Sou o vereador Narcélio. Como? Narcélio. Nassair. Narcélio. N-A-R. Meu Deus. Narcélio. Nassair. De Amontada, Ceará. Uhul! Ceará. Muito bem. Muito bem. Vereador, você hoje vai representar todos os vereadores que estão aqui. Grande responsabilidade. Perfeito? Então imaginem comigo, quem conhece o bonde? Bonde. Já viram um bonde? Quem é de Santos, por exemplo, lá na área histórica tem um bonde. Imaginem que esse bonde está a 100 km por hora e você está conduzindo esse bonde. Imaginem que em dado momento você percebe que tem 5 operários no trilho e que serão atropelados. E você observa que está sem freios. Você passa a se desesperar e você tem 2 opções, vereador. A primeira é matá-los. A segunda é puxar uma alavanca em que há um desvio e você vai atingir apenas uma pessoa. E com todo respeito, um gordinho. A pergunta é, vereador, você mata 5 ou mata 1? Mato um. Isso. Mata 1. Imagina, vereador, que os 5 operários são 5 criminosos que estão cumprindo pena na rodovia, e esse 1 é uma criança. Você continua matando 5 ou mata 1? Ai, ai, ai. É uma criança. Eles são criminosos. Continuo matando um. Veja bem, quanto vale a vida? Nós vamos continuar essa história. A reflexão, antes de eu adentrar efetivamente a palestra, que vai ser muito rápida, porque eu não estou aqui para dar aula, eu estou aqui para fazer apenas uma linha de raciocínio para que vocês possam refletir no que é fazer a coisa certa e, sobretudo, fazer a coisa certa com mandato. Às vezes você precisa fazer escolhas. Eu fui secretário de saúde da primeira cidade do Brasil, São Vicente. Uma cidade que já foi uma das 10 mais violentas e pobres do estado de São Paulo. E, vez ou outra, chega na única vaga de UTI um padre idoso ou um traficante novo. Você interna o padre idoso ou o traficante novo? Você usa um critério médico ou um critério moral? A gente vai continuar essa história. Ele continua matando um. Imagine agora que não tinha aquele desvio. E os 5 continuaram ali no trilho. E esse essa criança gordinha, está numa passarela. E você também está na passarela. E você tem 2 opções. Ou 3. Deixa o bonde matar os 5. Você se joga na frente do bonde. Ou você empurra o gordinho.
o que você faz? Empurra o gordinho. Esse vereador ele tem decisão. Você vê que ele não precisa pensar. Muito bem, você empurra o gordinho. Pode sentar lá. Obrigado. Por que eu fiz o uso dessa dinâmica aqui? Para ficar muito claro. Quem já foi injustiçado aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem não foi é crente, hein? Esse aí está com um pacto com Deus. Levanta a mão, levanta com fé, pode balançar aí. Tem. Todo mundo já foi injustiçado, ou pelo menos pensa que foi. Seja na sua vida privada, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pública. E a primeira diferença que nós temos que fazer é entre 3 coisas ou 3 institutos: moral, direito e justiça. Nem tudo que é direito, nem tudo que está na lei, nem tudo que os tribunais decidem é justo. E nem tudo que é justo é legal. E nem tudo que é justo e é legal é moral. E quando vocês estão legislando, fiscalizando, vocês precisam ter a clareza dessas diferenciações. Porque quando você vai ao público, você capta ali uma demanda econômica, uma demanda social, uma demanda moral, e através do processo legislativo, você positiva isso num instrumento legal. A partir daí virou direito. E nem tudo que o direito manda fazer é justo. Vocês sabem que muitas vezes um vereador consegue uma emenda parlamentar de um determinado deputado para construir uma praça, porque o deputado quer que a sua emenda seja destinada para isso. Mas quando essa emenda chega lá na cidade, o prefeito constrói a praça, você vai lá inaugurar com o prefeito, e o povo no dia da inauguração diz assim: está faltando um equipamento de hemodiálise, está faltando uma ambulância, está faltando soro no hospital, e esse vereador, que não sabe o que o povo precisa, está inaugurando praça. Só que se o prefeito fizer o desvio de finalidade dessa verba pública, não estou falando de desvio de dinheiro, estou falando de desvio de finalidade, ele comete um crime funcional. Então percebam que a sensação de justiça é aplicar o dinheiro na saúde. O direito diz que você tem que fazer praça. E a moral é autônoma, é o que cada um vai raciocinar e sentir com isso. A moral é individual, o direito é heterônomo. Depois que vocês votaram a lei, depois que o prefeito sancionou e publicou, não importa a vontade do legislador, a vontade do prefeito, não importa sequer a intenção que vocês tiveram. Importa a razão da norma. E isso é muito importante. Eu quero aqui hoje falar dos 5 passos de um mandato de sucesso. Eu não sou coaching, mas acho que com pouco tempo que eu tenho, e vocês já estão aqui há alguns dias, já tiveram aulas, já tiveram exposições com data show, já tiveram vários tipos de exposições, e eu quero trazer uma experiência, um conhecimento empírico, pedagógico, que qualquer vereador, seja o mais ilustre em diploma, ou o mais simples que o povo colocou lá, porque o diploma não capacita ninguém a representar a população, possa compreender que é necessário fazer decisões corretas. O primeiro caso, ou o primeiro passo é: não sabote o seu próprio mandato. Tem gente que não precisa do Tribunal de Contas para se ferrar, não precisa do promotor público para entubá-lo, ele próprio consegue destruir o mandato dele. E eu quero combinar uma coisa: eu vou omitir os nomes, são casos que eu ou trabalhei ou participei indiretamente, para não expor, mas posso falar a região e quem sabe a cidade, se ela não for muito pequena. Se for pequena, fica complicado também, né? Primeiro caso de não sabotar o mandato. Aconteceu aqui em Brasília. 3 vereadores de uma cidade do litoral paulista, vieram numa casa de entretenimento noturno, se alimentaram e pegaram nota de alimentação. E apresentaram na Câmara Municipal da cidade deles. E, obviamente,
tanto o Ministério Público quanto o controle interno da Câmara identificou essa irregularidade. Isso saiu na mídia, na região deles. E hoje eles respondem um processo por improbidade administrativa. Me parece que você não precisa ser muito inteligente para saber que existem limites. Segundo caso, a Câmara de Vereadores do Guarujá, a Pérola do Atlântico, resolve, por resolução, atribuir gratificação por pontualidade aos servidores públicos. Entendam bem, eles não descontam do salário de quem chega atrasado. Eles gratificaram por chegar no horário. Criaram uma gratificação por cumprir a própria obrigação. E vocês sabem que prêmio, abono, gratificação, qualquer tipo de acréscimo ou subsídio, há necessidade de desempenhar uma atividade extra, uma responsabilidade extra, ou ter alguma produção diferenciada. Ou seja, responderam por improbidade. Só a mesa? Não, todos. Por quê? Porque o vereador é insindicável nos seus votos de caráter político, não em decisões administrativas. E se o vereador não conhece o regimento interno da sua própria Câmara e permite que um ato da mesa seja colocado por covardia do seu presidente em sessão e vocês votam, responde junto, solidariamente. Conheça o regimento interno. Não divida a responsabilidade que não é sua. Terceiro caso, essa eu não vou falar a cidade, mas é no Vale do Ribeira. E não vou falar por quê, porque é uma situação muito constrangedora. O prefeito da cidade, um médico, era marido de uma advogada, presidente da OAB, e o líder do governo acabou, tendo relações sexuais com a mulher dele. E o prefeito resolveu denunciar o vereador por quebra de decoro parlamentar. Imagina a situação. Esse vereador terminou o mandato? Terminou, eu atuei nesse caso, porque eu consegui uma liminar que impedia a Câmara de colocar em votação, porque se colocasse, ele seria cassado. Tanta mulher para o vereador sair, vai sair com a mulher do prefeito. E perdeu todos os cargos, obviamente, A questão, então, de sabotar o próprio mandato, ela é muito importante, porque são atitudes que vocês podem tomar de forma inconsciente ou conscientemente. Uma coisa que vocês fazem conscientemente, e é um erro gravíssimo, e quase toda a Câmara comete, é a devolução excessiva do 12º à Prefeitura. Qual Câmara que devolve? Levanta a mão. Pode levantar. Levanta a mão. Só isso? Ou é só o presidente da Câmara que está levantando a mão? Veja bem. É para devolver o 12º? É. Quando não é utilizado. Mas não pode acontecer duas coisas. O presidente da Câmara não pode economizar ao ponto de não cumprir as obrigações administrativas. A exemplo de câmaras que você entra no prédio da Câmara, os elevadores estão quebrados, porque o presidente não faz manutenção. Não tem copo descartável, os banheiros estão interditados, mas ele está devolvendo. Ou, dolosamente, quando é elaborada a lei orçamentária, já coloca a mais, sabendo que vai devolver, e reiteradamente, todos os anos assim o faz, para negociar a devolução. Você vai chegar lá no prefeito e vai dizer assim, o presidente da Câmara, olha, eu tenho 4 milhões para devolver, mas para eu devolver vai ter que colocar em tal secretaria, em tal contrato, em tal... Então os vereadores precisam ficar atentos a isso. Atentos quando compõem a mesa, atentos quando fazem parte da oposição, e eu estou aqui falando de forma isenta, não falo por suplente, não falo por vereador de base de governo, não falo por vereador de oposição, por vereador membro ou não de mesa. Então, para mim, pouco importa se estão aqui essas pessoas ou não.
Eu estou aqui para dizer de forma isenta o que não pode fazer, o que não pode ocorrer. Então, a devolução de duodécimo é uma coisa muito complicada. Uma outra questão muito importante, um outro passo, é crie a sua marca. Por que cria a sua marca? As pessoas se preocupam muito em época de campanha em ser vistas, mas durante o mandato ficam na mão de terceiros. Ficam na mão de páginas, ficam na mão de assessores, terceirizam tudo, e depois se surpreende com o assessor que é candidato, se surpreende que a página passou a perna, agora está trabalhando para outra pessoa, e depois, perto da eleição, se vê vulnerável. Então, um vereador, uma pessoa pública, tem que ter sua marca, mas observar o artigo 37 da Constituição. Eu não vou ler artigo, não vou passar artigo, e não vou ficar falando para vocês lerem. Mas se vocês puderem ler um único artigo na vida de vocês, é o artigo 37 da Constituição. Lá traz 5 princípios muito básicos: moralidade, legalidade, impessoalidade, eficiência, etc. Que, se vocês tiverem noção mínima deles, até por uma forma empírica, vocês conseguem notar que algo está errado. Vocês conseguem, pelo menos, deixar de praticar um ato para consultar alguém que possa assessorá-los. Então, vocês devem criar a sua marca. E quando se cria a marca, é necessário tomar o cuidado de não implementar a pessoalidade, seja através de cores, nomes ou símbolos. Havia uma prefeita em São Paulo que tinha um nome chamado, terminava com Rosa, e ela resolveu pegar a principal avenida da cidade dela e colocar rosas na avenida dela, para que a pessoa passasse e psicologicamente aquilo mandasse uma mensagem subliminar: Rosa, prefeita. Ou um governador que todos conhecem, que criou um slogan, foi eleito, e depois todo ato que ele pratica, ainda que de forma privada, mas mostrando obras custeadas com dinheiro público, serviços custeados com dinheiro público, ele usa a mesma expressão. Também está respondendo por improbidade. Então imagine lá um prefeito na cidade de vocês são fiscalizadores, são fiscais, que tem lá um golfinho na campanha, é o símbolo dele. Ele é eleito, e aí ele inaugura a escola, e ele é um cara esperto. Eu não vou pôr no Facebook da prefeitura, eu não vou pôr no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura, a minha imagem com o meu golfinho e com a escola. Eu vou pôr nas minhas redes. Mas se ele na rede dele está vinculando matéria paga com dinheiro público, a escola construída com dinheiro público, e fazendo uso daquela imagem que ele usou na campanha eleitoral, isso pode caracterizar abuso político. Então são pequenas coisas que, especialmente para aquela pessoa, aquele vereador que está no outro grupo político, ele precisa ter noção para poder atuar. Uma outra questão muito importante, especialmente para quem compõe a mesa, é: não confie nos servidores. Quer ser presidente de Câmara? Então saiba, se você quer ter uma vida política longeva, tenha na sua assessoria um contador e um advogado, que não os da Câmara. Existe algo chamado corporativismo, existe algo em cidades pequenas chamada má remuneração. Bons profissionais não vão prestar o concurso lá, e eles se acomodam. E, para dar um exemplo muito claro por conta do nosso horário, eu vou adiantar um terceiro passo, que é: não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Câmara de Itanhaém, em São Paulo, resolveu aumentar o subsídio dos vereadores. Prestem atenção nisso. Subsídio de vereador. Eles foram ler a Constituição, e a Constituição diz assim: a Câmara pode aumentar o subsídio desde que de uma legislatura para outra. Isso todo mundo sabe. Passou a eleição, a Câmara, em dezembro, resolveu aumentar o subsídio. Tribunal de Contas
reprovou as contas do presidente da Câmara. Do presidente, inclusive, que pagou no ano seguinte. Ministério Público, ação de improbidade. Por quê? A Constituição fala que você pode aumentar o subsídio de uma legislatura para outra, mas o nosso Supremo Tribunal Federal diz uma coisinha adicional, que a procuradora da Câmara não se atentou. E a Comissão de Constituição e Justiça assinou qualquer coisa. Não pode ser depois da eleição. Lembra do artigo 37, que eu pedi para vocês lerem? A única coisa? Porque fere o princípio da impessoalidade. Se o vereador que está votando um aumento já sabe que ele está reeleito, ele está aumentando para ele mesmo. Compreenderam? Então, faça como um prefeito inteligente. Na minha região, tem 2 prefeitos. Os 2 resolveram extinguir uma empresa pública, na verdade uma empresa de economia mista, para a contenção de custos. Os 2 geraram desemprego com isso. Muitos cargos comissionados e cargos efetivos também estavam lá. Um resolveu fazer no primeiro ano do mandato. O outro resolveu fazer no último ano do mandato. O que resolveu fazer no último ano tinha a melhor das intenções. Ele pensou assim, lembrem, moral, direito e justiça. Eu vou fazer um mandato extraordinário e eu vou conseguir, durante o meu mandato, manter os empregos. O outro tinha uma visão um pouco pessimista. Não vou conseguir, a prefeitura está quebrada. Extinguiu no primeiro ano. É melhor você surpreender do que você decepcionar. Sempre tenha uma visão na política um pouquinho mais pessimista nesse caso. Sempre faça uma atitude mais segura. Sempre pratique uma atitude mais segura. O prefeito que extinguiu a empresa no primeiro ano se reelegeu, porque com a economia que ele fez em 3 anos, ele começou a fazer várias coisas na cidade. E o prefeito que resolveu extinguir no último ano, veio a pandemia e acabou de arrebentar a prefeitura dele. As pessoas que ele mandou embora no último ano, não esqueceram. E a oposição também não esqueceu. Já o que praticou no primeiro ano, memória curta. Sejam sinceros. Eu não estava aqui hoje pela manhã. Qual foi o tema da segunda palestra? Quem sabe? Sem olhar no celular. Alguém? Por isso que eu vou falar pouco. Quando for à noite, vocês só vão lembrar de 5% do que eu falei. E, se puder lembrar de alguma coisa, leia o 37 e tente tomar a decisão correta. Não confie no Ministério Público. Tem gente que terceiriza o mandato para o promotor, e isso é um erro. Tudo que acontece na cidade está lá, tirando foto na porta do Ministério Público, com um papel que não dá para ler, e impulsionando no Facebook. O dia que alguém fizer uma denúncia, ainda que infundada, contra você, e sair na mídia que o Ministério Público está lhe processando, você está na roça. Não crie circo com o Ministério Público, porque é muito fácil você virar o palhaço desse circo. O Ministério Público não tem que se meter em política. É isso que todos nós desejamos. E os políticos não podem incentivar o Ministério Público a fazer essas intromissões. Porque a regra do jogo tem que ser a mesma para todo mundo. O meu inimigo tem que ter o direito de defesa e o meu amigo também, porque um dia pode ser eu. Há que se ter um mínimo de equidade e de ética na condução da vida pública, inclusive entre os vereadores dentro da Câmara. Tem uma cidade aí, que eu não vou dizer qual é, mas os vereadores brigaram entre si, e uma lá resolveu falar que tinha rachadinha no salário de assessor. Ela perdeu a eleição, ficou brava, e resolveu falar que tinha rachadinha. Ela só se esqueceu que quando ela estava lá, ela rachava também. Vereador, político não pode ser emocionado. Não pode ser emocionado.
tem que ser racional. É a sabotagem do mandato. Correto? Muito bem. Faça do direito a sua maior arma. Não recorra ao Ministério Público. Você quer transformar o seu mandato, tornar o seu mandato popular, faça uso de ações populares. A ação popular é uma coisa tão poderosa, e a grande maioria dos vereadores não utilizam, ela está na Constituição, os vereadores não utilizam, que, veja bem, se um adolescente de 16 anos quiser casar, ele precisa de autorização dos pais. Se um adolescente de 16 anos for ao McDonald's e o lanche dele vier com um inseto e ele quiser processar o McDonald's no juizado especial, ele vai precisar que o pai assine com ele a procuração ao advogado. Vocês estão compreendendo? Mas se um adolescente de 16 anos, na cidade de vocês, achar que o presidente da Câmara está fazendo uma reforma na Câmara, está fazendo uma ampliação na Câmara, uma obra, e que ela está superfaturada, ele, sem falar com o pai, sem falar com a mãe, ele procura um advogado, ele pode outorgar uma procuração para que o advogado faça uma ação popular, porque com 16 anos, se ele for registrado na Justiça Eleitoral, ele tem direito a voto. E se ele tem direito a voto, ele é cidadão, ele pode fazer uso das ações em defesa do erário. Mas não pode processar o McDonald's. Perceberam? Então, por que um adolescente de 16 anos pode fazer isso e os vereadores não fazem? Uma segunda questão, já caminhando para o final, porque já puxaram a minha orelha aqui, é o uso das associações. Tanto os usos das associações e das comissões parlamentares precisam ser valorizadas. Quantas e quantas câmaras você chega lá no dia da sessão, tem 2 gatos pingados, os membros das sessões não estão lá, pega a assinatura depois, aquilo é tudo de mentira, aquilo é um vício legislativo e ninguém faz nada. Um vício que inclusive pode anular a tramitação do projeto de lei. Eu estou mentindo? Muito bem. Quero dizer uma coisa para vocês, muito rapidamente. Aqui o plenário já está começando a ficar mais vazio, todos já estão cansados, nós também estamos, mas é uma grande satisfação estar hoje aqui em Brasília, para poder não dar uma aula, mas trazer alguns exemplos e reflexões para que os senhores possam exercer o mandato de uma forma mais produtiva, de uma forma mais eficaz e de uma forma que não os prejudique. Eu tenho um amigo, e ele está aqui hoje, que ele sofreu uma simulação de uma pessoa que queria prejudicá-lo. E com isso eu encerro. Perto da eleição, um candidato mandou um e-mail para o e-mail funcional da Câmara dele, com uma ficha e um requerimento pedindo a desfiliação do partido. A assessora, porque os vereadores colocam o assessor, mas não trata do assessor, não qualifica o assessor, e o assessor fica lá, o vereador fora, e o assessor lá atendendo o povo, respondendo e-mail. Na simplicidade, respondeu o e-mail dizendo assim: recebido. Foi o suficiente para o promotor pedir a cassação do registro da candidatura do vereador, por uso da máquina pública. O promotor perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância. Mas por que assumiu o risco por uma coisa tão pequena? Hoje, eu convivo com muitos e muitos vereadores, e todos eles diariamente assumem riscos que não precisam assumir. O banco, para emprestar dinheiro para você, ele vai pedir garantias. E os vereadores, quando atuam, não observam as garantias que ele precisa ter.
E se eu puder dar um conselho para vocês, tenham sempre uma boa equipe. É um erro achar que os seus assessores, os seus apoiadores sejam aqueles que tão somente precisam de voto. Porque hoje, pelo menos lá em São Paulo, quantas e quantas chapas estão caindo diariamente por conta de candidatura laranja? Porque o vereador ficou preocupado só com a campanha dele, deixa a chapa na mão do presidente do partido, o cara encheu de candidato a laranja, e hoje esse vereador que foi correto está perdendo o mandato. Então prestem atenção, administrem os vossos gabinetes, fiscaliza o prefeito e tente fazer as escolhas mais corretas possível, porque certamente o povo vai recompensar. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus e uma boa noite. Muito obrigado ao Marco Antônio da Silva. Convido Asaf Sobrinho para fazer a entrega de um certificado e fazer uma foto oficial aqui no palco. Teremos agora uma das palestras mais importantes deste evento, que vai tratar da relação do Legislativo Municipal com o Executivo. A nossa última explanação, tá certo? A gente pede desculpas, estamos em atraso, né?